aula e já ver o que é para a gente continuar andando. Então, deixa eu só começar a gravar aqui. Então, muito boa noite, meu aluno, muito boa noite, minha aluna. Seja muito bem-vindo de volta às nossas aulas aí de quinta-feira. Se você está assistindo ela ao vivo ou por uma gravação, o tema é o mesmo, né? A nossa live de número 16 já, onde a gente vai falar aí de aterosclerose, né? Que é aí um dos principais fatores responsáveis pelas doenças coronarianas, que é a doença que mais mata aí em todo o mundo, né? Uma média aí de 300 mil óbitos por ano, se eu não me engano, aqui no Brasil, não só de doenças coronarianas, mas tudo que a aterosclerose pode desencadear, como tromboembolismo, as próprias tromboses, todos esses efeitos aí junto com a hipertensão, esse conjunto aí de doenças, né, que mata bastante. Então a gente vai ver hoje como que ela inicia, como que ela evolui e os problemas que ela acarreta no final. Então, a gente vai ter que lembrar bastante aí da fisiologia do trato gastrointestinal. A gente vai começar falando lá daquela absorção de triglicerídeos, absorção de lipídios, absorção de colesterol, né? A formação das lipoproteínas, como que essas lipoproteínas vão ali se transformando em outras lipoproteínas, né? A importância do HDL, que é a nossa lipoproteína de alta densidade, e no final a gente culmina a formação de um dos principais agentes aí da aterosclerose, que é o LDL oxidado, né? Uma estrutura extremamente pró-inflamatória. A aterosclerose nada mais é que uma doença pró-inflamatória. E sempre quando a gente tem pró-inflamação, a gente tem ativação de plaquetas também. Então, é por isso que a gente vai ver lá no final o que acontece, né, com a soma desses dois fatores, a produção de moléculas pró-inflamatórias e a ativação ali da agregação plaquetária e os eventos da coagulação. Então, a gente vai passar por isso tudo hoje. É uma aula bem bacana, tem 3 dias mais ou menos que eu estou preparando ela. É um tema bem interessante, né? Bem caracterizado já, que vira e mexe sai um tipo de tratamento novo, né? Onde o tratamento ideal é a gente ter melhores hábitos de vida para a gente não chegar nesse ponto. A gente vai ver como que os triglicerídeos são importantes nesse caminho, mas não só os triglicerídeos, como as vias alternativas de formação de triglicerídeo, como que a gente falou na aula passada, aquela formação de lipídios pelo fígado, né, que é a de novo lipogênese, que é provocada aí pelo açúcar. Então, tanto o açúcar, como o triglicerídeo, como o colesterol, vai estar envolvido nessa patofisiologia aí, que é bem cheia de fatores, mas acho que a gente consegue passar por tudo isso hoje aí em uma hora e pouquinho. Então, é uma aula bem bacana aí, e a gente vai parando à medida que tiver necessidade. Então, vamos lá, vamos começar e vamos tocar o barco aqui. Então, vou colocar meu rosto aqui em cima. Então, hoje a gente está na live número 16, né, gente? Quando a gente está falando aí de aterosclerose, né, que às vezes é confundida com arterioesclerose, que seria mais aí uma rigidez da artéria, né? Aqui no caso a gente vai ter a formação ali de uma placa de ateroma, mas toda a fisiologia também da patofisiologia, na verdade, né, vai contribuir para que essa artéria, além de ter um ateroma, ela seja uma artéria mais rígida. E aí, à medida que a aula for passando, a gente vai entender por que isso acontece principalmente ali nas artérias, tá? Então, principalmente nas artérias aí de médio calibre, são as artérias um pouco maiores, né? Que depende muito da presença ali da túnica íntima, da túnica média, da túnica adventícia. Quando a gente chegar lá nessa parte, a gente relembra ali essa diferente composição, né, das artérias, só para a gente lembrar como que ela é formada, que é importante também para a patofisiologia, principalmente por conta não só da atividade oxidativa ali, atividade pró-inflamatória do LDL, mas por conta da musculatura lisa, que vai começar a proliferar e vai tornar essa artéria cada vez mais difícil ali o transporte sanguíneo, tá bom? Então, começando aqui, a gente vai começar falando de absorção aí de lipídios. Então, a gente tem que falar da absorção de lipídios, absorção de colesterol, né? Os triglicerídeos, tanto o colesterol, extremamente difundido aí na nossa dieta ocidental. A gente come uma grande quantidade de colesterol, uma grande quantidade de triglicerídeos, de colesterol nem é tão alto assim, mas acaba aumentando a síntese hepática por uma série de fatores.
mas a gente acaba absorvendo bastante triglicerídeo e junto com o açúcar aí, no caso a frutose, a frutose e glicose, né, a sucrose, sacarose, acaba estimulando também a síntese de triglicerídeos pelo fígado. Então vamos relembrar aqui como que acontece a absorção de triglicerídeos. Então a gente ingeriu ali um alimento gorduroso, um alimento qualquer que seja, que tenha a presença de triglicerídeos, né, e colesterol. Então, vou desenhar eles aqui como moléculas grandes, né? Que como eles não se misturam com água, né, eles tendem a formar esses aglomerados. É só a gente olhar ali para um copo de água e misturar ele com óleo. Então, os triglicerídeos, né, junto com o colesterol, vão formando essas moléculas, esses agregados moleculares bem grandes. Né? Tanto o triglicerídeo e o colesterol até que nem tanto. Né? E o colesterol ali. Então, a gente está ali dentro de um... A gente está dentro de um ambiente aquoso, né? Então a gente pode até desenhar um pouquinho de água aqui. A gente está dentro de um ambiente aquoso, lá dentro do nosso intestino delgado, e a gente tem essas moléculas ali grandes ali de triglicerídeo. A presença desses triglicerídeos, né? Ela vai ativar ali, primeiro que ela vai impulsionar, aumentar ali o impulso do estômago, né? Para jogar esses triglicerídeos em direção ao intestino delgado. Não só para a gente saber que a gente tem esses receptores aqui, células ali neurológicas, né, que vão mandar sinais lá para a vesícula biliar. Então, desenhei a vesícula biliar aqui embaixo, ó, tá bom? Então, aqui a gente tem a vesícula biliar, aqui embaixo, aqui, ó. Biliar, né? E dentro da vesícula biliar, a gente tem a bile. A bile, gente, ela é composta ali dentre N fatores, né? Vamos falar, ela tem o quê? Bilirrubina, que vem lá do metabolismo da hemoglobina, né? A gente surge ali a bilirrubina. Ela tem ali os sais biliares, que são formados aí de colesterol. Também. Deixa eu só desligar minha internet aqui, que eu acho que está dando uma instabilidade na internet. Está um pouco ruim ali. Tá? Então, a gente tem ali, como que funciona ali os sais biliares? Então, a gente vai focar principalmente aqui nos sais biliares. Então, os sais biliares, eles têm uma composição interessante, porque eles são, tanto por serem sais, né, sais longos aí de colesterol, eles têm uma porção hidrofílica, que é essa parte de cima aqui, vou botar ela até negativinha, aqui ó, hidrofílica. Hidrofílica é o quê? Que tem afinidade pela água. E uma parte grande ali que é hidrofóbica, que tem afinidade grande pelos compostos apolares, que é o caso ali dos triglicerídeos. Então, aqui a gente tem uma partículazinha de gordura, né, um triglicerídeo apolar, né, triacilglicerol. A parte hidrofóbica entra em contato aqui com os triglicerídeos. E a parte hidrofílica vai ficar voltada ali para a água. E aí a gente consegue revertir esse triglicerídeo, mas não só revertir. Então, quando a gente recebe esse sinal, quando a gente recebe o sinal nervoso e a gente começa a jogar a bile aqui após a alimentação, ó, bile não, vamos colocar aqui os sais biliares mais específicos. Desenhar de azulzinho, igual a gente desenhou ali, né? Porque ele é hidrofílico. O que os sais biliares vão fazer aqui em cima com essa partícula grande de triglicerídeo? Né? Eles vão começar a envolver essa partícula grande e vão cada vez mais quebrando essa partícula, né, em partículas menores. Então, a gente vai tendo ali pequenos fragmentos de triglicerídeos, vai separando ali, que acaba se misturando ali com o colesterol, né, por conta dos sais biliares que vão envolvendo ali essas partículas, né? E aí, quando a gente tem essas partículas bem menores, né,
essas partículas cada vez mais individualizadas, por conta da presença dos emulsificantes, né, que são os sais biliares. A gente tem um outro ducto aqui, ó, que é o ducto pancreático. Desenhei ele aqui embaixo, perdão. A gente tem o ducto pancreático. E aí, lembrando lá do pâncreas, né, aquela parte exócrina do pâncreas, ele vai produzir várias enzimas digestivas, e uma dessas enzimas são as lipases. As lipases pancreáticas, né? Então, o que as lipases fazem? As lipases, elas vão quebrar ali lipídios. Então, agora que eles estão um pouco mais solúveis, né, por conta dos sais, é mais ou menos o que o sal biliar, ele faz mais ou menos o que o detergente faz quando a gente está limpando ali, quando a gente está limpando panela, essas coisas. Ele torna aquelas gorduras mais solúveis, né? Ele não altera a estrutura delas, ele só reveste elas e ele torna elas mais solúveis aí, de fácil eliminação. E aí, quando elas estão solúveis, né, a lipase consegue atuar nesses triglicerídeos, né? E aí, o que acontece com os triglicerídeos? Então, vamos desenhar uma molécula aqui de triglicerídeo, só para a gente relembrar aqui, né? É um triacil, né, glicerol. Vamos desenhar aqui. É mais ou menos isso daqui. 3 acéis e um glicerol. A lipase vai quebrar esses triacilglicerol, vai produzir um monoglicerídeo, que é o glicerol ainda ali com um pedacinho ali, e os chamados, vou colocar aqui como AG, que são os ácidos graxos. São os ácidos graxos livres e aqui, MG, os monoglicerídeos, né? Então, a gente tem isso tudo acontecendo, né? E aí, dentro dessa estrutura aqui, que é uma estrutura que tem ali uma parte externa muito polar, a parte de fora, mas tem uma parte interna muito apolar, a gente vai ter aqui dentro, a gente vai ter o que aqui dentro? A gente vai ter os triglicerídeos sendo quebrados, né? A gente vai ter o próprio colesterol, que vai estar ali no bolo, e a gente vai ter um elemento extremamente importante, que são as vitaminas. As vitaminas lipossolúveis, né? A, D, K e E, potássio. A, D, K e E, principalmente. Então, os triglicerídeos na nossa dieta, eles são extremamente importantes, né? Não só como reserva energética, para ajudar a trazer o colesterol, mas também para ajudar na absorção das vitaminas aí, lipossolúveis. Então, naquele bolinho ali que a gente dá aquele nome de micela, a gente tem, né, isso tudo acontecendo. E aqui eu desenhei em maior destaque um enterócito, tá? Então, aqui a gente tem um enterócito, que são as células lá colunares do nosso trato gastrointestinal. Eles entram em contato aqui, os sais biliares meio que se desfazem naquela região, e aí a gente consegue fazer uma absorção aqui por difusão simples mesmo. Elas são lipossolúveis, a membrana plasmática é formada de fosfolipídios, o triglicerídeo, né, quer dizer, o ácido graxo, né, mais o glicerol, acaba conseguindo passar. O glicerol até que é bem pequeno, os ácidos graxos são grandes, mas eles acabam, por eles terem essa característica apolar, eles passam ali pela membrana plasmática, que é formada de gordura também. Então, o que vai entrar aqui dentro? A gente vai ter, eu vou desenhar como MG, tá, que são os monoglicerídeos, os ácidos graxos e o colesterol. Dentro aqui do nosso enterócito, a gente tem uma parte aqui, ó, vocês conhecem bastante, que é, né, o retículo endoplasmático. Vou deixar guardado aqui. E a gente tem também um outro que vocês conhecem bastante, que é o retículo endoplasmático rugoso, que tem lá os nossos ribossomos. Esses ribossomos, eles vão começar a sintetizar uma proteína, que é a proteína chamada ApoB48. Tá, gente? Infelizmente, a gente tem que saber o nome dessas apopoliproteínas, né, que são as formadoras aí
das lipoproteínas. Então, a gente tem isso daí, a formação das apopoliproteínas, no caso aqui, a ApoB48, perdão, e aqui dentro do retículo endoplasmático, esses monoglicerídeos, né, estão sendo combinados novamente com os ácidos graxos, formando triglicerídeos. Né? E aí a gente tem colesterol, mais triglicerídeo, mais a ApoB48, mais ali as vitaminas, né? E agora essa ApoB48 ela vai se reorganizar, ela vai organizar junto com fosfolipídios, com outros lipídios, em uma estrutura bem grande que vai conter aqui triglicerídeos e os colesterol. Do lado de fora aqui a gente tem essa proteína ApoB48. Então, o que formou ali? A gente tinha triglicerídeo, a gente tinha colesterol, a gente tinha as vitaminas lipossolúveis. Né? Os triglicerídeos, eles foram quebrados lá em ácidos graxos e monoglicerídeos, foram absorvidos e foram remontados dentro ali do enterócito. Ou seja, eles voltaram a ser triglicerídeos. Aí a gente tem uma grande quantidade de triglicerídeo, muito triglicerídeo mesmo, em torno aí de 90%, 95% de triglicerídeos, de 4% aí a 5%, até menos, né, de colesterol, e mais as vitaminas ali. E o que aconteceu? Lá no enterócito, sintetizou essa proteína ApoB48, o complexo de Golgi ajudou a montar uma estrutura formada de fosfolipídios, né, como se fosse uma membrana plasmática, porque isso tudo tem que ser solúvel, né, e dentro lá dessa estrutura, a gente tem as gorduras. Então, a gente formou uma partícula para transportar essa gordura. Essa partícula, ela recebe um nome, né, um nome famoso, que são aí os quilomicrons. Então, os quilomicrons, né, eles são revestidos de fosfolipídios, eles têm proteínas na sua membrana, principalmente a ApoB48, e lá dentro uma grande quantidade de triglicerídeo e um pouquinho de colesterol, que é o comum de acontecer na nossa dieta. Então, ele consegue ir passando aí com uma certa facilidade pelas membranas, né, apesar dele ser uma molécula bem grande. Então, ele sai aqui, ó. Vou desenhar aqui a proteínazinha, a ApoB48. Aqui dentro, vou desenhar tudo em amarelo, uma boa parte aqui em amarelo, só para a gente saber que essa grande parte aqui é triglicerídeo, então em torno aí de 90%, 95% é formado de triglicerídeos, e eles vão cair aonde? Na nossa circulação linfática. Primeiro, né? Primeiro eles caem na circulação linfática. E aí, lá na circulação linfática, que é aqui do lado, esses verdinhos aqui são os vasos linfáticos, eles vão ganhar mais duas proteínas ali. A ApoE, infelizmente a gente tem que saber esses nomes, gente. Mas tudo vai fazer mais sentido. E a ApoC2. Beleza? Então a gente está falando da nossa primeira lipoproteína que chama quilomicron. Ela tem muito triglicerídeo, ela tem essas proteínas em volta dela, ApoE, ApoB48 e ApoC2. Tranquilo? E aí, o vaso linfático vai encontrar lá em cima com o ducto torácico, e aí eu não lembro direito da anatomia, mas é perto do pescoço. O nosso quilomicron consegue chegar na circulação sanguínea. Aqui chegou, né, o nosso quilomicron aí agora na circulação sanguínea, com uma função importante de distribuir, né, toda essa quantidade de gordura que ele tem aqui. Né? Ele vai ter que transportar essa gordura para algum local. E aí, à medida que ele chega aqui na circulação sanguínea, ele já vai encontrar com uma molécula que é produzida lá no fígado, que é uma proteína, que é uma lipoproteína também, que eu vou desenhar ela acho que o roxo fica melhor. Vou desenhar ela de roxo aqui sim, ó. Que é o HDL. O HDL,
ele tem bastante ApoC2, principalmente quando a gente está de jejum, ou seja, na hora que a gente acabou de almoçar, o HDL tem muito dessa ApoC2, vocês já vão entender por quê. E ele tem muito daquela mesma ApoE que o quilomicron recebeu. O quilomicron já tinha recebido essas proteínas. E o legal dessas lipoproteínas é que elas fazem trocas entre si. Elas conseguem, não sabe direito como isso acontece, mas elas conseguem, talvez seja por conta de serem todas elas formadas de fosfolipídios, elas conseguem fazer trocas entre si. E o HDL ele é fantástico. O HDL ele é um doador, ele dá ApoC2 para todas as proteínas para ajudar mesmo nessa mobilização dos lipídios. Então, o que acontece? O HDL vai passar para o quilomicron tanto a ApoC2 como a ApoE. O que vai acontecer com o quilomicron? O quilomicron vai andando aqui, ó. E aí ele vai estar como agora? Vamos desenhar ele aqui. Então aqui a gente tem um quilomicron, ó, lotado lá de triglicerídeos. E ele tem aqui agora uma grande quantidade de ApoC2, uma grande quantidade de ApoE e a sua proteína normal, que é a ApoB48. Então, ele tem aqui a ApoC2, que ele acabou de receber do HDL, ele tem também a ApoE. E ele tem a B48. O que essa ApoC2 faz de tão importante? No nosso endotélio, no nosso tecido ali endotelial, nas células que revestem os vasos sanguíneos, esse endotélio, ele tem uma outra enzima aqui, ó, expressa na sua membrana, chamada LPL, que é o lipase. Se é lipase, tá tranquilo, então ela vai quebrar a gordura. Lipase lipoproteica. E aí, esse quilomicron se liga ali, ele ainda está, né, cheio aqui de triglicerídeos. Essa LPL vai atuar nos triglicerídeos. E aí, o que acontece com os triglicerídeos? Se a gente tem uma lipase, agora ele vai ser quebrado em ácido graxo e glicerol. Esse ácido graxo, ele imediatamente pode chegar aqui, ó, no músculo, já começa já a transferência, a maior parte vai para o fígado, mas ele pode chegar já diretamente aqui no músculo, né? Então a gente tem um ácido graxo aqui no músculo, vai se converter em acetilcoenzima A, toda aquela história, né? Ciclo de Krebs, produção de ATP. Ou, deixa eu puxar aqui uma setinha dele, ó. Ele já vai aqui para o tecido adiposo, para os adipócitos. E aí, se a gente lembrar da aula passada, quando a gente tem um ácido graxo aqui, o que o ácido graxo dentro do tecido adiposo ele precisa para isso ser transformado em triglicerídeos? Ele precisa da glicose. Porque a glicose aqui dentro vai ser convertida, né, em triacilglicerol, 3EP aqui, que a gente vai juntar isso daqui e vai formar triglicerídeos, e aí o adipócito já vai armazenar. Então, para o adipócito ele conseguir, não só para isso, ele consegue armazenar de outras formas, mas para ele conseguir, né, transformar esse ácido graxo em triglicerídeo, ele precisa que a glicose entre dentro da célula. E como que a glicose entra dentro da célula no adipócito? Através, né, do receptor de insulina, mas a insulina que é liberada imediatamente após o almoço também. Então, tudo, né, tudo juntando aí e tudo contribuindo para que a gente consiga armazenar e aproveitar a energia ao máximo. Então, relembrando, a gente comeu, entrou tudo lá, chegou o quilomicron ganhou a ApoC2, interagiu com a lipase lipoproteica. A lipase faz o quê? Vai quebrar em ácido graxo e glicerol. O ácido graxo vai ser imediatamente ali captado pelo músculo e pelo
e pelos adipócitos. Dentro do músculo, ele vai entrar no ciclo de Krebs, importante também a presença da insulina para isso, e vai ser transformado em ATP, pode ser armazenado também, em pouca quantidade, e no adipócito também, o ácido graxo vai ser absorvido, e aí com a insulina presente, a insulina joga a glicose para dentro do adipócito, que vai estar junto com a alimentação, e aí o ácido graxo vai se combinar com ali os metabólicos da glicose e vai se transformar em triglicerídeo. O glicerol, ele é solúvel e ele pode ir lá para o fígado. Aqui embaixo a gente tem o fígado. Certo? Então a gente já começa ali fazendo aí essa capacitação ali de gordura, tá? O glicerol já pode ir direto lá para o fígado, também vai entrar na via lá do ciclo de Krebs, né? Dá para fazer muita coisa a partir do glicerol. O que acontece na sequência é o seguinte, essa partícula aqui, ela vai diminuir, né, de tamanho, ela vai perder um pouquinho dos seus triglicerídeos. Diminuir o tamanho, né, Eduardo? Ela vai diminuir ali o tamanho ali, a quantidade de triglicerídeos que ela tem. Ela continua lá com os seus receptores, na verdade, as suas proteínas, né? Mas ela agora tem um pouquinho menos ali de triglicerídeo. Eles foram quebrados. O colesterol continua lá. O colesterol continua dentro ali dentro ali do quilomicro, tá? Ainda não foi absorvido lá pelo fígado nem nada. Então, aqui ela está lá com a sua ApoC2, a sua ApoE e a sua ApoB38. Eu vou desenhá-las aqui de novo. Então, a gente tem aqui, ó, né? B48, ApoE. A ApoC2, lembra que eu falei que eles trocam? A ApoC2, ela vai devolver para o HDL. Ela já cumpriu a função dela. A ApoC2 volta aqui para a partícula de HDL. Tranquilo? Então, o quilomicron, que agora é chamado de quilomicron remanescente, perdeu um pouco ali dos seus triglicerídeos, né, uma boa parte ali dos seus triglicerídeos, reduziu a sua quantidade de triglicerídeos, devolveu a ApoC2 para o HDL, então agora não tem como ele ativar a lipase lipoproteica, e agora sim ele vai para o fígado. Então a gente tem aí o quilomicron chegando no fígado. Chegou o quilomicron aqui no fígado. Quilomicron ali remanescente, né? Porque já deixou um pouco de gordura lá para o músculo e para o tecido adiposo. E o que acontece aqui no fígado? Aqui a gente tem os receptores de LDL, só para vocês não confundirem, tá? Mas é o mesmo receptor que vai absorver a partícula de LDL. E aqui a gente tem a chamada ApoE. Além disso, a gente tem aqui heparansulfato, né, parte ali do glicocálice, que vai se ligar na ApoB48. Aqui dentro a gente tem o restante dos triglicerídeos, TG, o colesterol, tudo aquilo, né? E aí tudo que está dentro do VLDL agora vai ser internalizado pelo fígado, né? O que vai chegar aqui? Principalmente triglicerídeos. Pelo quilomicron vai chegar triglicerídeos, vai chegar colesterol e vai chegar proteínas também, né? As proteínas que tem ali na partícula do quilomicron. As proteínas são quebradas em aminoácidos, né? E vão seguir ali o outro caminho. O colesterol pode ter N caminhos, ele pode voltar aqui, ó, ele pode seguir esse caminho aqui, produzir mais sais biliares, né, para dar sequência ali na digestão. Ele pode ir para a membrana plasmática, então é um componente importante ali da membrana plasmática, ou ele pode ser reorganizado numa nova partícula que a gente já vai falar. E os triglicerídeos também podem ser quebrados ali em ácidos graxos e glicerol para entrar no ciclo de Krebs, para gerar ATP, para gerar glicose,
ou pode ser armazenado ali em triglicerídeos. Se a gente tiver ali um grande aporte de triglicerídeos e a gente vai ter necessidade de distribuir esse triglicerídeo pelo corpo, esse monte de gordura que chegou ali no fígado, ele vai ser novamente reorganizado. Então, o que aconteceu? A gente chegou lá no fígado, a gente despejou lá o restante dos quilomicrons, né? O que sobrou de gordura, o colesterol não é entregue para nenhum lugar, é entregue só no fígado. Então, o que sobrou ali de triglicerídeos vai chegar lá no fígado e vai ser captado ali pelos hepatócitos. E aí, de acordo com a necessidade, se a gente tem a presença de insulina ou não, a insulina é extremamente importante também na quebra desses triglicerídeos aqui no fígado, né, para transformar ele em glicose e depois em glicogênio, é bem interessante isso também, né? Mas aí o que sobrar vai ser distribuído ali através de uma nova partícula. E como que essa nova partícula ela é gerada? Então, aqui no fígado, a gente tem também lá um retículo endoplasmático, rugoso, lá com os seus ribossomos, e aí eles vão produzir uma nova partícula. Ele vai sintetizar qual proteína agora? Agora a gente vai estar falando de uma proteína um pouquinho mais famosa, né, que é a ApoB100. Tá? Então ele vai começar a sintetizar essa ApoB100. O que a gente tem aqui de triglicerídeos vai se combinar com essa ApoB100. O colesterol também. E aí a gente vai gerar uma nova partícula, que tem em torno de 10% de colesterol. Não vai mudar muito o colesterol, vocês vão ver. E a gente tem em torno aqui de 50% a 55% mesmo de triglicerídeos. 50% aqui é de triglicerídeos. E a gente tem do lado de fora, né, a proteína que é a ApoB100. É essa partícula que recebe o nome de VLDL. Vocês lembram quando eu estava falando com vocês da síntese de lipídios da síntese de lipídios dentro do fígado? Então, tudo que tiver, se o fígado tiver estimulado a de novo a lipogênese, se tiver uma grande quantidade de triglicerídeos sendo produzido, uma grande quantidade de triglicerídeos sendo absorvido pela alimentação, se a gente tiver frutose dentro, você lembra que a frutose acaba entrando nessa via de triglicerídeos, né? Tudo isso vai contribuir não só para o depósito de triglicerídeos no fígado, mas para a gente aumentar a quantidade aqui de VLDL. E aí o fígado vai começar a exportar essa partícula chamada aí de VLDL, que é a Very Low Density Lipoprotein, que é uma lipoproteína aqui de baixa densidade. Deixa eu só ver se não falei a carga de colesterol errado para vocês. Não, é isso mesmo. Tá? VLDL tem 10%, quilomicron tem 1% apenas de colesterol. Aqui na VLDL, ele pega esse colesterol que está sendo sintetizado no fígado, né? E aí a gente tem 10% de colesterol e 55% aí de triglicerídeos, e aumenta a quantidade de proteínas. Então, agora a gente tem mais proteínas, né? Então, se a gente tem mais proteínas, ela é um pouco mais solúvel. Então, a gente partiu do quilomicron e a gente chegou ali no VLDL, com 50%, 55% de triglicerídeos, 10% de colesterol. Então, beleza? Então, a gente vem aqui. Opa, desculpa, só um momento. Show aqui. E aí, esse VLDL vai para a corrente sanguínea. Com aquela grande quantidade de lipídios ainda, em torno aí de 50% com aquelas proteínas. Lembra do HDL?
que acabou de pegar de volta as suas proteínas, ApoE e ApoC2, que já tem a ApoE, ele é um grande doador, ele é muito altruísta, gente. Então, ele vai doar isso para o VLDL também. Então, aqui a gente vai ter a ApoC2 sendo doada para o VLDL. Então, como a metade aqui é triglicerídeos, vamos desenhar aqui a metade de gordura. E aí o nosso VLDL ganhou agora a ApoC2, certo? Deixa eu desenhar aqui embaixo. E aí ele vai seguir o caminho dele ali pela circulação sanguínea. Então é normal o VLDL aumentar após almoço, né? Por conta disso. E a gente tem ele aqui, aí com os seus 50% de lipídios. E com as proteínas ali ganhadas do HDL, principalmente a ApoC2. O que acontece com a ApoC2? Ela vai se ligar ali na LPL, que é aquela lipase lipoproteica que a gente falou lá no início, né, que quebrou lá os quilomicrons inicialmente, a mesma lipase expressa ali no endotélio, né, dos vasos sanguíneos mesmo. E aí o que vai acontecer com esse lipídio? Vai começar a quebrar aqui os triglicerídeos de novo. Ácido graxo mais glicerol, certo? Vai seguir o mesmo caminho. Por exemplo, vai seguir o caminho aqui vai encontrar o músculo estriado esquelético, que vai fazer aquela mesma transformação para gerar ATP. Ou, né, ele vai voltar de novo lá para os adipócitos. Os adipócitos já receberam uma carga lá do quilomicron, estão recebendo a carga agora do VLDL e o glicerol volta lá para o fígado. De novo, né, dentro do adipócito, dependendo de insulina para transformar ali em triglicerídeos e armazenar. Se não, o ácido graxo volta para o fígado e aí ele vai ser metabolizado no fígado. Então, isso também é bem interessante, porque a tendência é essas gorduras, à medida que elas não vão sendo distribuídas, elas voltarem para o fígado, né? E aí o fígado tem que dar um jeito lá, o que faz com ela, né? Ou armazena, ou manda mais VLDL, normalmente ele começa a se depositar gordura no fígado e liberar mais VLDL, que vai entrar nesse ciclo vicioso que a gente já vai falar lá quando a gente chegar no LDL, tá? Então, a partir daqui, essa partícula ela começou a ser quebrada, né, por conta da ação aqui da lipase lipoproteica, começou a quebrar os triglicerídeos, e aí a gente vai gerar uma partícula intermediária. Eu vou desenhar ela acho que vou desenhar um azul mais forte. A gente vai ter uma partículazinha aqui intermediária. A gente tinha 55% de lipídios, agora a gente vai ter em torno de 30%. Diminuiu ali bastante a carga de lipídios, né, com essa... Então, aqui a gente tem mais ou menos 30% de lipídios, né? Essa é a chamada IDL, que é a lipoproteína ali intermediária, né? A IDL, ela é originada quando? Quando a gente tem essa quebra dos lipídios e quando quando o VLDL devolve a ApoC2 para o HDL. E aí a gente tem a IDL, que vai ter somente lá a ApoB100, B100 e a ApoE. A ApoE, ela tem afinidade pelo receptor de HDL. Então, tanto o IDL como o VLDL, não, o quilomicron nem tanto, eles podem se ligar em órgãos que têm receptores ali eles podem se ligar em órgãos que têm receptores de VLDL, de LDL. Um deles, por exemplo, é onde a gente sintetiza uma boa parte dos nossos hormônios, né?
não ficou muito bem parecido, nem um pouco parecido, é a adrenal, né? E aí esse IDL pode vir aqui, se ligar ali na adrenal e pode... Aí agora sim a gente está entregando colesterol. Entrega ali o colesterol, e entrega triglicerídeos também. Dentro da adrenal, ela vai transformar isso aí nos hormônios da adrenal, né? Principalmente ali o colesterol, né? Claro, né? Aldosterona, cortisol, DEA, hormônio sexual, tá? Ou armazenar lá os ácidos graxos, né? Com a quebra ali dos triglicerídeos, ou ela armazena, ou ela transforma aqueles lipídios lá, o colesterol, nos nossos hormônios ali esteroidais, os principais hormônios esteroidais. E aí é um dos destinos da IDL também. Um outro caminho que ela segue também é voltar para o fígado. Se tiver em muita quantidade, se já repôs a quantidade de colesterol, né, se já teve um monte de partícula de IDL que foi lá para a adrenal e ainda sobrou um monte de partícula de IDL, ela volta de novo para o fígado. Então, repare, gente, que é um ciclo ali praticamente, né? É um ciclo vicioso. Se essas partículas, se elas não vão sendo encaminhadas, né? Elas vão voltando para o fígado. O fígado que vai ter que resolver esse problema aqui, né? E aí ela chega aqui, por exemplo, no fígado. Essa partícula aqui não é a partícula remanescente da adrenal, não, tá? É a partícula que sobrou lá, que ainda não foi utilizada. Então, ela continua lá com os seus 30%. E 10% de colesterol. 30% de triglicerídeo, 10% de colesterol. E aqui, ela vai encontrar uma outra lipase, que é a triglicerídeo lipase hepática. E aí vai ligar nela aqui. Na verdade, é uma enzima, né? Nem vai ter ligação, não. Na verdade, ela é uma lipase aqui que fica externa lá do hepatócito, que vai começar a quebrar esses triglicerídeos aqui. Certo? Vai reaproveitar esses triglicerídeos. Vai pegar ali os ácidos graxos e o glicerol. E aí a gente vai reduzir mais ainda esse triglicerídeo. A gente estava em 30%. Deixa eu desenhar uma outra cor aqui. A gente passa para... Ela vai até diminuir de tamanho. Não tanto, só ninguém enxerga, né? Ela vai passar aqui, ó, para 15%. 15% de triglicerídeos. O colesterol permanece. 10% de colesterol. E ela não perdeu a sua ApoE nem a sua B100. Então, ela tem lá as proteínas. ApoE e a própria B100 ali. Essa partícula é que recebe, né, o nome, né, de LDL. Low Density Lipoproteína. Lipoproteína de baixa densidade. Então, a gente chegou no nosso LDL, né, que é aí um dos vilões aí, né, hoje em dia, né, de longa data, na verdade, né, o LDL já é temido. Então, só até aqui já dá para a gente ter uma ideia por que é importante a gente ter um HDL alto, um pouco mais alto, né? Por que o HDL ele tem que estar alto? Uma das funções do HDL, a gente já vai falar de outras, é essa de doar, de transferir essa ApoC2. Então, quanto mais HDL a gente tem, melhor vai ser essa entrega de triglicerídeo para os órgãos, né? Principalmente ali, musculatura esquelética e adiposo, porque vai ter aquela conexão no endotélio e vai ativar a lipase que vai quebrar os triglicerídeos, tanto do quilomicron, como do VLDL, como do IDL.
Então, a HDL alta é boa para isso. Além disso, ela faz uma recaptação de colesterol, que a gente vai falar na hora que a gente chegar ali perto da aterosclerose. E por que o LDL, que é o colesterol ruim, né? Não é só o LDL, é o triglicerídeos também, que são os mais comuns. O triglicerídeos, ele acaba sendo um indicativo indireto disso tudo que está acontecendo. Se a gente tem um alto triglicerídeo, é bem provável que a gente tenha também um alto LDL. Isso não é regra, mas acontece. O problema é que quando a gente tem muito LDL, a gente tem essa grande quantidade de colesterol circulando, que é essa quantidade de 10%. Né? E a gente vai ver que o LDL ele não é bom ficar circulando muito tempo. Não é à toa que boa parte dele, 60%, 70% dele, vai acabar voltando para o fígado. Né? E o fígado vai resolver o que vai fazer com o que voltou. Né? Mas ele não pode circular, e a gente já vai ver por que ele não pode circular. Então a gente chegou aqui, deixa eu pegar aqui produzimos ali o LDL, desenhar um pouquinho maior aqui, né? Lá com seus 15% de gordura. Gordura não, né? De triglicerídeo. E uns 10% de colesterol. Então, a gente chegou nessa etapa ali importante. Então, a gente tem ali 15% de triglicerídeos, 10% de colesterol, e ele tem, né, uma grande quantidade de ApoE. Se ele não tiver, ele vai receber do HDL. E aí essa partícula ela vai começar a se distribuir. Aonde tem ApoE, a gente acabou de ver ali na adrenal, e aí o LDL vai descarregar o colesterol lá na adrenal. E aí a gente está tranquilo, a gente não vai ter essa partícula circulando. Nas gônadas, e aí vai produzir os hormônios sexuais, né? Testosterona, estradiol, progesterona. Só para a gente lembrar aqui, né? Testosterona, progesterona e o estradiol. Deixa eu só dar uma escadinha aqui, minhas costas hoje estão meio ruim. Ou ela vai retornar para o fígado. Já entregou o colesterol, já entregou isso tudo aí para adrenal, para as gônadas, aonde tem síntese de hormônio esteroidal, já distribuiu o colesterol para tudo quanto é lado, volta para o fígado, que o fígado dá cabo do resto lá. Ela tem ApoE, e aí ela entra ali via ApoE e entra dentro do fígado. O fígado quebra esses triglicerídeos, produz ácido graxo, glicerol, ou transforma em triglicerídeo de novo, ou coloca dentro do ciclo de Krebs, vai dar jeito ali. O colesterol vira de novo sal biliar, ou vai para a membrana plasmática, né? Segue o caminho dele lá dentro do fígado. O problema acontece quando esse HDL, o LDL começa a rodar demais. Ele já distribuiu aquilo ali, né? O fígado já supriu ali a sua capacidade de absorção de LDL e a gente ainda tem partícula de LDL circulando. Vou desenhar ela aqui só azul agora, só para a gente entender. Então, aí a gente vai ter uma grande quantidade de LDL agora na circulação. E aí a gente pode somar alguns fatores aqui que vão favorecer o depósito de LDL. O LDL ele é uma partícula de baixa densidade, né? É uma de baixa densidade proteica. Então, ele tem uma tendência de se depositar, ele consegue passar aqui pelo endotélio, ó, e ele tem uma tendência de se depositar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Nas artérias. Na região aonde a gente tem aquele nome, vocês vão lembrar lá da isto, túnica íntima.
qual que é a composição da túnica íntima? As células endoteliais e o tecido conjuntivo frouxo. Vou desenhar ele aqui. Tecido conjuntivo frouxo, que é onde a gente tem nossas células imunológicas. Então, aqui a gente tem um macrófago. Tem fibroblasto também, tem colágeno e tal. Mas aí a gente tem, né, que na verdade tem elastina logo em cima, né, na túnica média ali. Elastina e aqui na sequência a gente tem a túnica média, só para a gente relembrar aqui, né? Onde a gente tem bastante elastina e a gente tem um elemento importantíssimo da patofisiologia, que é o músculo liso. Depois a gente tem a adventícia, né, que é mais tecido conjuntivo de novo, com colágeno e tal, que não é tão importante assim. É importante, mas nem tanto. Mas aqui a gente chegou. No mundo normal, o LDL ele vai se depositar ali em uma quantidade ali natural de acontecer. Ele passa pelo tecido endotelial e ele começa a se depositar ali na túnica íntima. A gente tem um macrófago. O macrófago tem receptores que se chamam scavengers, né, que tem essa capacidade de fagocitar essas partículas de LDL. O macrófago vem aqui e aí ele começa a fagocitar esse LDL. E aqui está o macrófago, né, com o LDL fagocitado. E aí que vem uma importante função do HDL. Esse macrófago ele tem alguns receptores, A, B, eu esqueci o nome deles agora, desculpa, tá, pessoal? Que vai permitir a ligação aqui do HDL, que é a partícula de HDL. E aí o HDL, lembrando, LDL, né, o principal problema dele é aqueles 10% de colesterol, né? E ele tem 15% de triglicerídeos também. E aí o HDL, né, resgata esse colesterol aqui, certo? E aí ele volta para o fígado, entrega isso lá, tá tudo bem resolvido. Então isso acontece normalmente com o HDL. O que acontece quando a gente tem... Deixa eu dizer um pouquinho mais para cá. Isso. O que acontece quando a gente tem o somatório de fatores de risco? O que seria isso? Diabetes 1 e 2, tabagismo. Vou colocar só os 3 principais, né? E uma dieta cheia de lipídio, né? Muito triglicerídeo. Vou botar todos os problemas aqui. Muito triglicerídeo, pouco HDL e muito LDL circulante. Então, a gente tem todos os fatores de risco aí, que é bem comum aí na nossa população brasileira. Isso vai provocar lesões aqui no endotélio, que é o que a gente chama aqui de disfunção endotelial, principalmente o tabaco, tá, pessoal? Vai provocar uma disfunção endotelial. Não vou nem considerar o processo inflamatório do diabetes tipo 1, né? Mas a gente tem a questão da hiperglicemia também, que é importante. A hiperglicemia também provoca disfunção endotelial, o aumento do triglicerídeos também dificulta a circulação de hemácias e acaba tendo mais atrito ali no endotélio, então também provoca disfunção endotelial. E aí a gente tem uma grande circulação de LDL, esse LDL ele começa a se acumular demais aqui. O LDL ele começa a se acumular aqui na túnica íntima, ó. A gente tem uma grande quantidade de LDL circulando, a gente tem todos os fatores aqui. Quando a gente fala em lesão, a gente está falando em processo inflamatório, já vamos chegar lá. E aí a gente tem uma grande quantidade de LDL aqui. E aí a gente tem macrófago, para tentar resolver esse problema. O macrófago ele começa a fagocitar esse LDL.
E é lógico, né, que a gente tem uma pouca quantidade de HDL. Ele vai ficar aqui, ó, cheio de LDL. Esse daqui também cheio de LDL. E o HDL não vai tirar ali esse LDL. E aí, isso é extremamente pró-inflamatório. E o que acontece quando a gente tem ativação de vias inflamatórias? A gente começa a produzir aqui, ó, uma grande quantidade de L1, TNF e L6 ali no endotélio. E aí esse endotélio ele começa a ficar também mais ativado. Vou desenhar esse daqui, ó, que é o aumento da expressão de selectina. Ele começa a produzir uma importante quimiocina, o endotélio, ó, que é a chamada MCP1, que ela vai atrair monócitos para essa região. Então, a gente tem uns monócitos lá no sangue, ó. E aí eles vão começar a ser atraídos para essa região aqui. Vou desenhar eles passando aqui, ó. Realizando a diapedese. Chegou aqui, o que acontece com esse monócito? Ele se transforma em macrófago. Passa a se transformar, né, em macrófago. E aí começa a juntar, né, essa grande quantidade ali de célula imunológica. Nossa, cheguei no final aqui. Então a gente começou a juntar essa grande quantidade aqui. E o HDL continua depositando, né, que a gente continua, paciente totalmente assintomático, mas está lá com os exames laboratoriais totalmente alterados. Continua acumulando aqui HDL. Junto com esse processo, é produzido várias espécies reativas de oxigênio, radicais livres, e aí que vem uma virada de jogo que vai acelerar esse processo, que é a transformação do LDL em LDL oxidado. Vai oxidar esse LDL. E aí ele fica extremamente pró-inflamatório, mais do que ele já era. E aí a gente tem enzimas ali na superfície também das células endoteliais que vão começar a oxidar esse LDL e ele vai ficar cada vez mais reativo. E aí vai acumulando macrófago aqui, ó. Ele vai fagocitando esse monte de LDL, vai juntando macrófago aqui, lotado de LDL dentro. Vai juntando o monócito, que cada vez mais vai chegando, ó, que a gente tem mais macrófago com LDL. Esse macrófago com LDL ele recebe o nome de célula espumosa. Por causa dessa grande quantidade de gordura que ele tem dentro dele ali. E o que vai acontecendo? Lembra que eu falei com vocês que os macrófagos eles produzem muitos fatores de crescimento? Então, eles vão produzindo fatores de crescimento que vão começar a atingir a túnica média, que é onde a gente tem a nossa musculatura lisa. E o que acontece? Isso vai começar a atrair músculo liso para essa região. O músculo liso começa a invadir a túnica íntima e a proliferar. Então, aqui a gente começa a ter uma proliferação da musculatura lisa. E aí, o que vai acontecer com essa artéria? Ela vai começar a engrossar. Do lado de fora, como isso aqui está totalmente pró-inflamatório, mais partículas de LDL vão começar a se agarrar ali do lado de fora. Já que o paciente, né, continua se alimentando mal, não teve as alterações, né? E aí a gente começa a juntar LDL oxidado, que ele vai chegar num ambiente totalmente pró-inflamatório, né? E
aí ele vai dar de cara com um monte de monócito ali circulando, né? Monócito e linfócito. E aí esse monócito já começa a se transformar em macrófago aqui dentro do vaso sanguíneo e começa a ficar nessa região. E aí vai formando essa grande quantidade de células espumosas aqui do lado de dentro, né? Essa placa vai crescendo. Agora a gente já pode falar numa placa. A musculatura lisa vai proliferando para dentro da túnica média aqui. E aí é que a gente tem, que a gente chama de placa instável. E aí essa placa ela começa a ficar muito instável, né? Começa a perder célula aqui, começa a ficar muito grande, ela começa a ganhar uma certa instabilidade. E aí o que o músculo liso faz? Ele começa a produzir colágeno. E aí esse colágeno vai revestindo aqui essa placa. Vou desenhar aqui um pouquinho de amarelo, só para a gente ver, né? E aqui a gente tem essa grande quantidade de gordura, né? Por conta ali do LDL que se acumulou. Essas células vão morrendo, lógico. Elas vão entrando ali em necrose. Essa gordura vai se acumulando ali. E essa placa, né? Se ela for uma placa estável, né, ela pode ficar ali durante anos ali, sem causar qualquer problema. O problema acontece, às vezes, assim, que isso já é associado com uma pressão alta, por exemplo, com uma hipertensão. Né? Além disso, a gente ainda tem glicose, hiperglicemia, gerando produtos avançados de glicação, que aceleram esse processo. Né? Mas aí a gente tem um paciente que tem uma placa em algum lugar do corpo e ele tem uma hipertensão, por exemplo. E ele tem essa grande quantidade de músculo liso aqui, nessa região. Ele já tem uma artéria bem rígida já tem uma artéria bem rígida, e ele vai fazer algum esforço, alguma coisa assim, um esforço mais intenso, que exige ali um empurrão do fluxo sanguíneo ali, e aí a gente pode ter o rompimento dessa placa. O que tem debaixo dessa placa aqui? Colágeno. E aí, quando a gente tem um rompimento da placa... desculpa. Apareceu um pouco de colágeno aqui. E aí, quando a gente tem um rompimento da placa, o colágeno vai ficar exposto. Esse colágeno exposto, vocês lembraram lá da aula de coagulação, vai fazer o quê? Vai começar a depositar ali fator de von Willebrand e plaqueta. E aí a gente tem o quê? A gente vai ter ativação plaquetária aqui nessa região. Vai começar a juntar plaqueta aqui, ó. Agregação plaquetária. O que a plaqueta vai secretar, né? Aquele monte de grânulo que ela tem, ela vai liberando serotonina, ela vai liberando ADP, ela vai liberando tromboxana. Isso vai fazer o quê? Ativar mais plaqueta. O que a serotonina faz? Aumenta a contração muscular, vasoconstrição. O vaso vai se fechar mais. E aí a gente vem juntando esse monte de plaqueta aqui, até que a gente forme um coágulo bem formado, que pode, né, provocar a oclusão do vaso ali. O que a plaqueta ativa acontece com ela? Né? Ela faz aquela troca de fosfolipídio, né, para ativar os fatores da coagulação. E aí o que vai acontecer? Que vai vir a fibrina fechando isso daqui de uma maneira bem estável. E aí a gente teve uma total oclusão dessa artéria aí, de médio ou de grande calibre. O sangue, ele chega até aqui, né? Ele chega até aqui, ele vai exercer uma pressão nisso, isso pode se romper e liberar a plaqueta ativa para tudo quanto é lado, aí a gente pode ter os tromboembolismos, né? Formar os êmbolos que vão se soltar, né? Ou a gente pode ter a formação desse trombo aqui interno, né? E aí tudo que está para o lado de cá, ó, vai começar a entrar em hipóxia. Porque o sangue não vai estar circulando mais, né? E aí, essas células vão começar a entrar em hipóxia. Quando isso acontece nas artérias grandes, né? Principalmente nas artérias lá do coração, a musculatura do miocárdio, ela começa a morrer, começa a entrar em necrose, né? E a gente sabe que o coração
de difícil regeneração, muito pouco célula-tronco, e aí aquilo vai gerando cicatrizes dentro do coração, o coração vai cada vez mais perdendo a função, até que culmina, né, no infarto agudo do miocárdio. Então, tudo começa lá atrás, com hábitos alimentares ruins, né? A gente depositando uma grande quantidade de açúcar, que vai produzir uma grande quantidade de VLDL. O VLDL, eventualmente, vai se transformar em IDL, depois passar para LDL. O LDL tem essa tendência já a se depositar. Se a gente não tiver fator de risco nenhum, ele ainda vai se depositar. Se a gente se alimentar, só se a gente se alimentar mal, ele já vai se depositar e já vai ser difícil ali para o HDL remover esse colesterol. Então, a gente já tem aí um problema podendo acontecer. Se a gente somar esses vários fatores de risco, como com a disfunção endotelial, tabagismo, não álcool também, má alimentação, sedentarismo, e aí, às vezes, um diabetes tipo 2, isso vai acelerar o processo, e aí é um processo muito silencioso, em termos de sintomas, mas que dá para rastrear, né, através dos exames sanguíneos. Né? Então, a gente começou lá atrás, ficou até bonito isso aqui, hein? Começamos aqui atrás, a absorção de triglicerídeos e colesterol, quilomicron, né? Quilomicron, quebrando ali em triglicerídeos, distribuindo os triglicerídeos e indo para o fígado. No fígado, ele vai jogar todos os triglicerídeos lá, em torno de 90% a 95%, né, dos triglicerídeos, né, vão lá para o fígado. Lá dentro, o fígado monta o LDL, para o B100, 50% de triglicerídeos, 10% de colesterol. VLDL vai para a circulação sanguínea. Na circulação sanguínea, o VLDL recebe a ApoC2, que é extremamente importante para a degradação periférica desses triglicerídeos. Quando o VLDL entrega os seus triglicerídeos e se transforma no ILDL, ele devolve a ApoC2 para o HDL, volta lá para o fígado, né? Se transforma em IDL, e aí sim ele volta para o fígado. O IDL, chegando lá no fígado, né? Entrega ali o restante ali dos seus triglicerídeos, né? E aí a gente fica com 15% de triglicerídeos, 10% de colesterol. O LDL já tem a ApoE, e aí a gente gerou o nosso LDL. O LDL aqui na circulação já tem uma tendência a se acumular, o macrófago fagocita ele, depois a gente consegue remover ali esse colesterol. Se ele depositar demais, ele começa a produzir essa bagunça toda aqui. Um excesso de LDL começa a se oxidar ali na túnica íntima, uma grande quantidade de macrófagos começa a ser atraída e a produzir muitos fatores pró-inflamatórios que vão atrair mais macrófagos. A gente tem a disfunção endotelial, o endotélio para de produzir óxido nítrico, que é importante para a circulação, para de produzir prostaciclina, que é um bom inibidor de plaqueta, perde a expressão de trombomodulina, que inibe a antitrombina 3, que ativa a antitrombina 3, que vai inibir a coagulação. Os macrófagos começam a produzir uma grande quantidade de fator de crescimento, atraem uma grande quantidade de músculo liso para essa região, aí a gente tem a placa de ateroma formada com esse monte de célula espumosa, que é macrófago cheio de gordura. O nosso corpo tenta estabilizar essa placa através dessas formações aí, de colágeno produzida pela musculatura lisa, mas às vezes muitas vezes essas placas se rompem e aí elas desencadeiam processos aí protrombóticos, né? Ou seja, vai ativar uma grande quantidade de plaquetas. E aí, quando ativa essa quantidade de plaqueta, a gente pode ter a oclusão total do vaso sanguíneo ou até uma oclusão parcial que vai dificultar a circulação e pode provocar também um aumento de pressão. Se a gente tiver uma oclusão ou se a gente tiver uma redução muito grande do fluxo sanguíneo nessas artérias, que são artérias grandes, né, a gente vai ter uma hipóxia generalizada nos tecidos adjacentes, né, com uma grande morte celular, principalmente dos tecidos cardíacos ali, das células do miocárdio, que não tem capacidade de regeneração, começa a perder célula do miocárdio, substitui por um tecido fibroso, o coração vai perdendo função até que a gente chega no infarto agudo do miocárdio. Se tiver rompimento desses coágulos, eles podem se depositar em diferentes locais, né, no cérebro, e pode ativar o processo inflamatório no cérebro também, ou a gente pode ter a formação de placas de ateroma em artérias cerebrais,
e a gente pode ter os acidentes vasculares cerebrais, né, com rompimento ou não dos vasos sanguíneos. Tranquilo? Então, o que contribui para esse grande aumento do VLDL, que vai gerar ali o LDL, né, é não só os triglicerídeos que a gente consome, mas o açúcar, que vai estimular a síntese de triglicerídeos hepáticos. Esses triglicerídeos no fígado, eles podem se depositar no fígado, gerando um fígado gorduroso. Além de se depositar, eles vão ser distribuídos ali como partículas de VLDL, que eventualmente vão se transformar em IDL e depois em LDL. E aí a gente volta para essa questão da formação da placa de ateroma, que ela vai se auto-renovando ali enquanto a gente não alterar os hábitos alimentares ou ter que fazer alguma intervenção farmacológica, né? A intervenção farmacológica, ela até tenta reduzir simvastatina, tentar reduzir a síntese de colesterol e tal, né? Mas a gente tem que ir, né, pessoal, no cerne da questão, que é a questão dos hábitos alimentares, principalmente, né? E a gente tem vários medicamentos que atuam em diferentes frontes aqui para tentar reduzir isso, e aí a gente tem as intervenções quase cirúrgicas também, né? Cateterismo, colocar stent, mas isso tudo, se não vier acompanhado de hábitos alimentares, eventualmente a gente volta para essa mesma situação aqui, porque é um processo, né, que se autoalimenta. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos tirar umas dúvidas aí, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no pessoal do YouTube, ver se está todo mundo acordado ainda. Gente, se alguém tiver alguma dúvida aí, acho que a transmissão não sei se ficou muito boa, por conta de alguns problemas na internet aqui, mas eu acho que deu. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar aqui no chat, né? Que eu respondo ou agora ou depois. Então, acho que não tem nenhuma pergunta. Vou encerrar aqui com o pessoal do YouTube e continuo lá com o pessoal da comunidade. Então, gente, muito obrigado aí pela presença de vocês aí do YouTube. Foi um prazer novamente. Lembrando, a aula fica disponível até a semana que vem, né? E qualquer dúvida é só mandar lá no Instagram ou no Telegram. Será um prazer responder aí a todos vocês, tá bom? Continuo aqui com o pessoal da comunidade. Vamos tirar as dúvidas aqui, beleza? Então, um grande abraço e a gente continua.